Fala pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula Como interpretar e aplicar a Bíblia no contexto missionário. Para você que está no campo, atuando, pregando, levando a palavra, formando projetos, é extremamente importante você interpretar e aplicar a Bíblia dentro do contexto missionário. Pode ver que quando você estiver ouvindo alguém que é missionário, que já está no campo, é bem provável que quando ele estiver ministrando qualquer palavra ali que ele encontre na Bíblia, ele vai trazer para o contexto da missão, porque isso está impregnado na vida dele. E essa aula nós vamos aprender algumas coisas importantes para esse contexto, para que a gente possa interpretar a Bíblia com esse olhar e a gente possa então conduzir, pregar, ministrar, aonde a gente for, levando esse contexto missionário da obra missionária que Deus te confiou, que Deus confiou para nós, para que a gente possa levar outras pessoas a também quererem viver essa chamada missionária. E por que que a interpretação e a aplicação bíblica são cruciais para o trabalho missionário? Por que que nós temos esse entendimento, ele é importante para nós? Nós vamos ver agora aqui no slide seguinte. Vamos lá. A importância da palavra de Deus na missão. Primeiro, a Bíblia como, né? Autoridade divina, ou seja, toda a escritura ela é inspirada por Deus, então ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, né? Segundo Timóteo 3, 16, 17. Então, esse é o contexto da palavra e por isso que ela é importante dentro da missão, né? Porque ela é uma autoridade, a palavra continua sendo uma autoridade, a palavra continua sendo a voz que vai guiar, né, todo o povo aí para o destino onde Deus tem para a vida de cada um. Guia para a fé e prática, né? Então a palavra é guia, né, para a nossa fé e prática. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 5, porque ela guia, né, nós nos caminhos que o Senhor tem para nossas vidas. Então a palavra, dentro do contexto missionário, você entendendo e interpretando ela e conduzindo ela para a igreja ou conduzindo ela para grupos menores de discipulados que você está fazendo dentro do contexto da missão, pode ter certeza que ela vai levar as pessoas a um destino, né? Vai estar guiando elas para uma fé prática, né? Uma fé onde elas vão ser transformadas, vão trazer aí para a vida delas palavras de edificação para elas possam seguir o chamado que ela tem. Cada uma delas tem, né? Ela palavra como ferramenta transformadora, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, capítulo 12, né? Então ela é ferramenta que transforma. Então nós não podemos deixar de aplicar a Bíblia dentro do contexto missionário, né? Não é só palavras, não é só dança, não é só músicas, não é só movimentações assistenciais. A palavra precisa estar inserida nesse contexto. Nós precisamos colocar a palavra porque ela vai produzir e vai ter esse poder de mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas e realmente impulsionar elas para aquilo que Deus tem na vida delas, né? E a base para a proclamação do Evangelho. Assim será a minha palavra, né? Que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei, né? Isaías 55, 11. Então, a palavra, ela tem esse poder, né? De realmente dar vida para as pessoas, dar vida para lugares, para ambientes onde você vai estar. Então, por isso que ela é a base de proclamação do Evangelho, né? Não existe a pessoa dizer assim, eu vou fazer uma obra missionária, mas eu não vou aplicar o contexto da palavra, não vou usar a Bíblia, não vou pregar, não vou trazer nada acerca da palavra, né? Então, ele está omitindo aquilo mesmo que as Escrituras apontam, né, a nosso respeito, que ela diz para nós como instrução para que a gente possa aplicar, né, no nosso contexto missionário. Então, isso é muito importante, ok? Então, a importância da palavra de Deus na missão, ok? E os desafios, né, na interpretação missionária, né? Os desafios na interpretação missionária. Então, primeiro, contexto cultural, né? Então, nós temos aí essa questão que, inclusive, já foi falado em outras aulas que nós tivemos sobre as questões da contextualização, do ambiente onde você está, né, dos movimentos onde você está inserido, que você precisa estar muito sensível a ele, né? Sensível a essas movimentações, para que você consiga, de certa forma,
levar o evangelho de forma que essas pessoas possam absorver, né, aquilo que você está conduzindo, que você está ministrando, né? Então, no contexto cultural, nossas lentes versus as lentes da cultura receptora. Então, um exemplo prático, né? Explicar o conceito do Cordeiro de Deus. Para uma cultura que não tem ovelhas ou sacrifícios de animais, né, precisando encontrar analogias ou explicar significados sem associar a rituais pagãos. Então, a gente tem contextos literários na Bíblia, né, que talvez dentro da onde você vai estar pregando ou conduzindo ali o trabalho, você vai precisar então criar certas analogias com o contexto que você tem. Esse exemplo prático, você está pregando talvez um lugar que não tem ovelhas, que não tem sacrifício de animais, você está falando do Cordeiro de Deus, né, que foi sacrificado, que foi morto, que tirou todo o pecado do mundo. Né? Claro que é uma forma figurativa, né, de falar sobre é, o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo, né? Mas você vai ter que explicar para aquela pessoa, né, de uma forma que elas venham compreender e entender, e mesmo nos desafios do dia a dia da sua missão. Outro, barreiras linguísticas, né, que é a tradução, né, e o significado, muitas das vezes que não bate ali exatamente como está nas Escrituras Sagradas. Então nós temos aí como exemplo a dificuldade de traduzir termos teológicos, né, como graça, justificação, para idiomas com vocabulários limitados, né? Ou conceitos culturais muito diferentes, línguas que são de determinadas tribos, né, que você vai frequentar, que essas palavras, algumas delas, né, elas não têm tradução dentro daquela linguagem que você vai falar. Então, por isso que é importante, né, você estudar, né, um idioma da onde você vai estar indo, né, principalmente dentro do contexto que você quer levar, da mensagem que você vai estar pregando, que você vai estar conduzindo para as pessoas, para você já se atentar a esses detalhes e como você vai colocar essas palavras que talvez não encontre no vocabulário do idioma onde você vai estar levando a mensagem. Então é muito importante você tentar, de certa forma, dar uma estudada antes, né, quando você for fazer um trabalho missionário que envolve uma outra língua, né, onde você vai estar pregando, né? Diferenças históricas, né? Então, compreender o mundo bíblico e o mundo atual. Que muitas vezes as pessoas pecam nisso, né? Erram nisso, porque elas não estudam ali o contexto da mensagem. Né? Quando foi escrita aquela mensagem, eram os desafios que haviam naquela localidade. Então, como que eu vou trazer isso aqui para o mundo atual? Né? Como que eu vou aplicar isso dentro do contexto urbano, dentro do contexto empresarial, onde Deus vai estar me usando, né? Para que eu não traga uma mensagem fora do contexto e eu não alcance as pessoas no ambiente de missão onde eu vou estar inserido, né? Onde eu vou estar indo fazer a missão. Né? Então, um exemplo prático disso é a complexidade de explicar parábolas agrícolas, por exemplo, para semeador, trigo, joio, né, para pessoas grandes em centros urbanos ou culturas sem tradições agrícolas. Então, talvez você pegar uma criança, por exemplo, de um ambiente urbano, falar para ela de joio, falar para ela de trigo, muitas das vezes ela não vai associar o que é isso, né? Ou até mesmo pessoas, às vezes adultas, depende do contexto onde você vai estar inserido para fazer a missão, as pessoas podem desconhecer alguns termos que estão ali. Por quê? Porque o contexto histórico da época que a mensagem foi traduzida era uma realidade que aquele povo enfrentava. Né? E no mundo atual, nós vamos ter, então, que entender isso e compreender como que a gente pode trazer essas analogias para o mundo atual, para a realidade atual daquele povo que você vai estar anunciando. Ok? Então, isso é uns desafios que nós temos aí na interpretação missionária, né, na obra missionária, no desenvolvimento da obra missionária. E aí nós temos mais alguns itens aqui, né, um sincretismo, né, que é uma forma que a gente tem aí, muitas das vezes as pessoas que não se atentam a isso, né, acabam fazendo fusões de crenças, né? Então, às vezes você vê, pô, a pessoa vai lá, pega o óleo ungido, unge casa, unge objeto, unge cabeça, unge tudo lugar que ela vai, ela anda com um vidrinho de óleo ungido, ungindo todas as coisas, né? Então a gente costuma dizer que para a gente não cair no erro de um secretismo religioso, de trazer para dentro da nossa missão, do que Deus confiou para nós, é ver se tem base bíblica aquilo que está sendo feito, né? Aquilo que está sendo proposto de ser feito, para que a gente não cair nesse erro de fazer aí uma fusão de crenças que não tem base bíblica para isso. Né? Então, um exemplo prático para isso, em algumas culturas, por exemplo, a figura de Jesus, né? Ela pode ser assimilada a divindades locais ou heróis, né? Exigindo clareza para distinguir a singularidade de Cristo. Né? Então, pode ser que, depende do ambiente onde você vai,
talvez ali a religião que está com maior predominância naquele ambiente, não vai ver Jesus como Cristo Salvador, né? Vai ver Jesus como um profeta, vai ver Jesus como um herói e tantas outras explicações que podem querer dar para Cristo, né? Então nós temos que saber distinguir muito bem determinadas situações dentro desses contextos para que a gente não caia nesse erro de fazer, muitas das vezes até mesmo por não estudar, por não conhecer aonde você está indo fazer a missão, você fazer fusões de crenças dentro do cristianismo, dentro da missão que Deus te confiou. Outros desafios é a alfabetização, né? Então abordagens para culturas orais e visuais. Exemplo prático, né? A necessidade de usar histórias bíblicas contadas oralmente, dramatizações ou sequência de imagens, em vez de textos escritos para evangelizar e discipular. Então pode ser que você vai atuar, por exemplo, com pessoas que são que têm problemas de audição, por exemplo. Então você vai ter que criar técnicas para isso, né? Você vai ter que buscar a estratégia de Deus para que você consiga transmitir essa mensagem para esse povo. Um exemplo disso aí pode ser histórias, né? Você pode contar utilizando de imagens, né, de ferramentas aí que você consegue, de certa forma, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, né? A conhecer a Jesus. E aí tem uma referência bíblica aqui, né, para discernimento, né? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe recrimina, e lhe será concedida, né? Tiago 1, capítulo 5. Então, isso tudo que a gente falou desses desafios, né? Da importância, né? E dos desafios que nós comentamos nesses slides, peça a Deus oração, porque Deus vai te ajudar a você entender todo esse contexto para que você consiga desenvolver essa interpretação missionária no campo onde você estiver, ok? E aqui uns princípios fundamentais de interpretação, a questão da hermenêutica, né? Para a gente poder aplicar a hermenêutica dentro do contexto aí missionário. Então, primeiro, a oração independente do Espírito Santo. Então, a necessidade da revelação espiritual para compreender as verdades de Deus, né? Então, a Bíblia não pode ser narrada apenas como um livro, né, de história, mas você precisa orar a Deus e pedir a revelação de Deus sobre o contexto que você quer trazer, né, no ambiente onde você está. Então, por exemplo, uma referência bíblica que nós temos para essa tese é: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, essa oração, a dependência do Espírito Santo de Deus, vai fazer com que você tenha boas mensagens, que você consiga, dentro do campo missionário, conduzir da forma que Deus quer para que vidas possam ser alcançadas. Contexto é rei, né? Contexto literário. O que vem antes e depois? Qual é o gênero? Narrativa, poesia, lei, profecia, epístolas, né? Então nós precisamos, de certa forma, entender o contexto literário, né, que nós estamos trazendo ali dentro. O que nós estamos lendo? É uma narrativa? É uma poesia? É uma lei? É uma profecia? É uma epístola, né? O que nós estamos conduzindo? Exemplo prático para isso. Não tomar, por exemplo, um versículo isolado de Provérbios como uma promessa absoluta. Exemplo aqui: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela for velha, se desvirar dele. Provérbios 22, versículo 6. Né? Muita gente fala nesse Provérbios, inclusive. Né? Mas entendendo como um princípio de sabedoria, e não uma garantia inconstitucional. Né? Considerando o contexto de todo o livro de Provérbios. Então, nós estamos falando um livro que traz algumas narrativas, algumas poesias sobre ele, né? Mas não podemos, de forma isolada ali, pegar um versículo e tornar aquele versículo uma promessa, né, absoluta. E isso em todo o contexto bíblico, que muitas religiões erram nisso, né? Pegam versículos isolados da palavra, tornam isso uma doutrina para si, mas não fazem, né, todo o entendimento e a compreensão sobre aquilo que está sendo proposto no livro, né? Aquilo que está sendo trazido, né, nas escrituras, e acabam às vezes errando nessas questões. Então preste sempre atenção nisso, né? O que vem antes e depois daquilo que você está lendo, qual é o gênero que você está lendo, para que você, através do momento que você estiver com Deus, da oração que você tiver com Deus levar você ao entendimento e a compreensão daquilo que você quer utilizar dentro do teu contexto de missões. E o contexto histórico-cultural, né? Quem escreveu, para quem,
quando e por quê. Isso é importante, né? Então a gente vai ver o contexto, depois o contexto é rei, depois o contexto histórico e cultural, né? Quem escreveu, para quem e quando e por quê. E qual era a cultura da época. Exemplo, para entender, por exemplo, sobre o beijo santo, que está lá em Romanos 16, é preciso saber que era um cumprimento cultural comum daquela época, né? E não um mandamento literal de beijo na boca para todas as culturas de hoje. E aí é um outro erro também que às vezes as pessoas cometem. Elas não entendem o contexto, né? Não buscam entender isso, né? Quando que isso aconteceu, por que que, por exemplo, o apóstolo Paulo estava falando para determinadas igrejas, né, que ele estava acompanhando, né, o que, que estava por detrás, né, daquele povo, por que, que ele foi tão duro com aquelas pessoas, né, por que, que ele falou tanto lá, né, em Éfeso, lá, por exemplo, a respeito da luta, né, que nós temos contra a carne e contra o sangue, por que, que ele trouxe esse contexto? Então, compete a gente estudar isso daí, esse contexto histórico e cultural daquele momento, para que quando a gente vai transferir aquela mensagem, transferir aquilo dentro do contexto missionário, nós conseguimos então aproveitar as essências históricas do contexto daquela mensagem para que seja, de certa forma, mais edificante para as pessoas que vão estar ali recebendo. Dando continuação, né, observação cuidadosa, né, o que, que o texto diz? Palavra-chave, repetições, comparações, contrastes. Exemplo prático, observar a repetição da palavra, luz e trevas, por exemplo, como fala lá em João 1,18, para compreender a profundidade do contraste de Jesus e o mundo. Então, quando nós estamos fazendo uma leitura bíblica, nós temos que estar muito sensível para isso. Meu Deus, qual que são as palavras-chave que estão aqui dentro? Ou, se uma palavra, num determinado percurso de um capítulo, ela se repete muitas das vezes, quer dizer que o escritor do livro ele está querendo fazer uma determinada afirmação que ela pode, sim, de certa forma, trazer uma revelação para aquelas pessoas que estão ali, dependendo da tua mensagem. Então, todas as vezes que você for, né, fazer uma leitura de um texto, preste atenção nessas questões, né? Comparações, repetições, contrastes e palavras-chave. Aqui, por exemplo, no discipulado que nós temos para o nosso grupo, a gente sempre fala, olha, anota, né? Pega ali 3, 4, 5 palavras-chave de um texto e deixa elas anotadas, porque ela pode direcionar a tua mensagem quando você estiver pregando ela, né? Ela pode ser as 4 palavras-chave do começo, meio e fim da tua mensagem. Então anote elas e deixa colada no capítulo ali com um post-it ali, para que você sempre lembre daquele versículo quais foram a palavra-chave que você teve de revelação através da tua leitura. Então, a interpretação literal, quando apropriado, né? Claro que você precisa todas as vezes aplicar isso, então é quando se trata de forma apropriada, entender o sentido óbvio, a menos que o texto indique o contrário, é uma linguagem figurada, né? Então a gente tem que ter essa interpretação, né? Tem que entender o texto ali, exatamente qual que é o contexto. Opa, legal, entendi o texto aqui, o contexto histórico, onde estava, para onde estavam indo, por que foi falado dessa maneira, né? Então, está um exemplo prático aqui de Jesus dizendo, eu sou a porta, em João 10:9, que é uma metáfora, né? Enquanto eu nasci em Belém, é uma afirmação literal. Então, nós temos a interpretação literal também, né? Para entender exatamente o que estava sendo dito naquele contexto. Então, isso aí também é legal, você ter esses fundamentos dentro do teu contexto hermenêutico, para que você pregue uma mensagem com fundamentos, né, com fundamentos bíblicos e que podem percorrer dessa forma literal, ok? Bíblia interpretada, interpreta a Bíblia, né? Então, comparar passagem com outra escritura para clareza, né? Então, a Bíblia só pode ser confrontada com a Bíblia, né? Então, você não tem como ser de fora confrontar a Bíblia sem você ter base, a não ser nela mesmo. Então, essa é a analogia da fé, né? Então, comparar passagens com outras escrituras para clareza, né? Referentes às Bíblias, para que nenhuma profecia jamais foi proferida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelindo pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, do 20 e 21, que ele destaca a unidade da Escritura. Um exemplo prático, para entender a doutrina da justificação da fé em Romanos, é essencial consultar passagens como Gênesis 15:6, que Abraão criou em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e Tiago 2, que fé sem obras é morta. Então há sempre uma harmonia nos textos bíblicos, né? Algumas Bíblias, por exemplo, você vai ter lá referências cruzadas, né?
Então você consegue ver lá na nomenclatura da palavra ali, na hora que você vai ler o capítulo, está lá em cima lá. Né? Ó, Marcos tal, Mateus tal, Lucas tal. Então você vai ver que ela faz esse cruzamento, traz para você, né, essa analogia para que você consiga ver de outras perspectivas aquilo que está sendo dito naquele mesmo texto, né? Em outros contextos da própria palavra. Então, o que vai validar a Bíblia é a própria Bíblia, aquilo que está sendo dito. Então, se você for entendendo o contexto de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que em vários momentos a palavra de Deus ela se cruza, né? Ela se conversa com outros textos, porque ele é um texto, né, que foi, de certa forma, escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Ok? A intenção do autor, né, que o autor original pretendia comunicar aos seus leitores, então, isso é importantíssimo, a gente está sempre pensando, peraí, deixa eu me colocar como Paulo nesse momento. O que Paulo estava pensando, qual que era a realidade dele, por que ele escreveu dessa forma. Então, ele se colocar no lugar do personagem ali, da forma que ele está querendo falar com seus leitores. Exemplo prático para isso, ao ler, por exemplo, a carta de Paulo a Filemão, entender que a intenção principal de Paulo não era abolir a escravidão de imediato, né? Mas transformar as relações entre os cristãos e promover o amor e o perdão, e criando assim precedentes para essa eventual abolição. Então, quando você vê o contexto, você entende a forma que o escritor está escrevendo, né, as suas cartas, ou o próprio escritores aí do Evangelho, se colocando na posição dele, na profissão dele, naquilo que ele foi chamado, você também consegue abrir seus horizontes para que você pense de certa forma diferente em determinadas mensagens. E da interpretação, né, que a gente viu aí todos os fundamentos, agora a aplicação missionária, que agora a gente vai aplicar então tudo que a gente estava vendo, aprendendo aqui no slide anterior, para aplicação então dentro do campo missionário. Então, um ponto essencial é como o texto significa para eles se aplica a nós hoje, né? Então, como esse texto significa para eles se aplica a nós hoje, né? Então, pensar nisso, né? Peraí, deixa eu ver. Esse texto que eu li aqui, né, da palavra do bom samaritano, como que ele se aplica para mim? Então, existem perguntas-chave para essa aplicação. O que Deus está revelando sobre si mesmo? O que esse texto me ensina sobre a humanidade? Existe um comando a obedecer, uma promessa a crer, um exemplo a seguir, um pecado a evitar? Como isso se conecta à grande comissão? Então, essas perguntas chaves vai ajudar você a montar, então, uma mensagem missionária, uma aplicação missionária num determinado texto que você vai estar utilizando, ok? Referência bíblica para isso: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, Tiago 1:22. Então, nós precisamos praticar isso, né? Pegar um texto bíblico ali, fazer a leitura dele, buscar esse entendimento, colocando essas aplicações, para que a gente consiga, então, ter uma mensagem missionária. Inclusive, existem Bíblias hoje missionárias, que têm esse título Bíblia Missionária, que no rodapé dessa Bíblia eles vão trazer várias referências daquele contexto que foi lido com aplicação dentro do cenário missionário. Alguém que já fez esse exercício e deixou escrito. Claro que pode ser utilizado? Pode, mas eu creio na revelação de Deus. Para aquele momento onde você vai estar, no contexto onde você vai estar, no dia que Deus vai ter aí programado para que você possa conduzir essa mensagem. Então, acho que é um exercício que você deve fazer para você obter esse entendimento. E um exemplo prático, que até comentei aqui, é a história do bom samaritano, né? Então, a interpretação que Jesus ensina sobre o verdadeiro amor ao próximo, né, superando barreiras étnicas e religiosas da época. E a aplicação missionária, para isso daí, entendendo então esse contexto do bom samaritano, é que, como missionários, nós somos chamados a estender ajuda e compaixão a todos, independente da sua origem, né, status ou crença, mostrando o amor de Cristo através de ações e palavras, né? Então, pega um contexto ali que está sendo explicado e vamos trazer ele com o objetivo final, né, que é a grande comissão, que é o ID do Senhor, né, que é a provocação da obra missionária. Então, a gente está pegando um texto, está trazendo ele para uma aplicação missionária.
E a contextualização da mensagem bíblica, né? Já comentamos uma aula sobre contextualização do evangelho, que isso é muito importante, né? A gente pegar todas as chaves e aqui a gente volta a falar sobre isso, né? Então é uma forma de comunicar o evangelho de forma culturalmente relevante, sem comprometer verdades bíblicas, né? Mantendo a essência da mensagem. Exemplo bíblico, né? Paulo, lá em Atenas, ele adaptou sua mensagem aos filósofos gregos, né? Naquele momento que ele estava ali no Areópago, né? Usando um altar ao Deus desconhecido como ponto de partida. Lá em Atos 17, 22, 31 traz essa leitura. Né? Então ele não comprometeu a mensagem, mas ele apresentou de forma inteligível, né, ali para eles ali, falando, mas tem aqui um Deus desconhecido e tal, e tornando-se tudo para todos. Né? Fiz-me tudo para todos, para que todos aos meios chegar a salvar alguns. Né? Então ele se adaptou àquela realidade, se adaptou à mensagem dele para o lugar onde ele estava naquele momento. Eu acredito muito nisso, que Deus ele dá sabedoria para a gente, né, para a gente poder fazer essas adaptações do contexto da mensagem que nós estamos carregando. Porque a gente tem que estar sensível a essa questão de contextualização. E como fazer? Né? Como que eu faço isso? Né? Primeiro, conhecendo profundamente a cultura do local, né? Cosmovisão, valores e tabus ali daquela comunidade. Identificar pontos de contato, né? Narrativas, provérbios, né? Anseios universais e barreiras. Né? Então a gente tem que identificar esses pontos que nós temos em comum com essas pessoas. E usar ilustrações, né? Parábolas ou histórias locais para explicar verdades bíblicas. Né? Então, nós já comentou na aula de contextualização, a gente está reforçando aqui para você entender como que você cria isso. Né? Um exemplo prático, em uma cultura onde a honra e a vergonha são conceitos centrais, apresentar o evangelho não apenas em termos de pecado e perdão, mas também de desonra e restauração da honra através de Cristo. Né? Então você acrescenta ali elementos daquela cultura, daquilo que você observou no ambiente. Fica uma dica aqui que antes de você ir para um ambiente, se você conhece alguém naquele lugar, procura conversar com ele, né? Entender as demandas, as dificuldades, aquilo que é gerado naquele ambiente, naquele lugar, para que você já chegue na tua mensagem com bons argumentos, para você poder, né, contextualizar em cima da mensagem que Deus te deu. Né? Eu creio que isso vai te ajudar bastante a você desenvolver uma boa mensagem dentro do contexto da missão. E o método de ensino e aplicação disso aí no campo. Né? Então nós temos estudo bíblico indutivos, que é guiar pessoas a descobrir a verdade por si mesmo, através de observação, interpretação e aplicação. Um exemplo prático disso, que em vez de dar uma palestra sobre Gênesis, por exemplo, capítulo 1, fazer perguntas para as pessoas. Como que você vê que está sendo criado em cada dia? E qual é a importância de Deus criar o homem à sua imagem? Então você pode não só fazer leituras, né, não só trazer histórias, mas trazer uma aplicação, né, de uma certa maneira que você envolva as pessoas contigo, que elas acabam fixando melhor o contexto ali que você está trazendo. Ok? Estudos bíblicos de descoberta, né, ideal, por exemplo, para culturas orais e analfabetas. Por exemplo, contar uma história bíblica, fazer perguntas, o que você ouviu, o que você entendeu sobre Deus, homem, vida, como você pode aplicar isso nessa semana, com quem vai compartilhar, também fazem parte de um processo. E exemplos práticos para isso, por exemplo, né, usa a história de Zaqueu para discutir honestidade e transformação de vida, perguntando o que Zaqueu fez de errado, como que Jesus o transformou, o que isso nos ensina sobre mudar em nós? Então, essas narrativas bíblicas, né, apresentando histórias de redenção de forma cronológica, envolvente, né, tudo isso traz aí para o ambiente uma fixação da mensagem que você está pregando dentro do ambiente. Né? Quem faz muito isso aqui na Londrina, por exemplo, temos algumas pessoas que fazem parte do Ministério Infantil que levam isso aí de forma lúdica para as crianças e elas acabam absorvendo muito bem o conteúdo. Né? E aí um exemplo prático, por exemplo, para narrativas bíblicas, né? É contar a história desde a criação de queda, Noé, Abraão, Moisés, Davi, até Jesus em sequência, para que o ouvinte entenda todo o plano de Deus para a humanidade. Né? E grupos pequenos, como a gente já falou lá, em uma das nossas aulas de formação de discípulos, que é mais fácil para você encorajar a discussão, perguntas e aplicação na comunidade. Então isso você vai fazer aí
uma forma de aplicar no campo tudo isso que você está vivenciando e aplicando e conhecendo, e trazendo isso de forma que haja mais eficação dentro do campo missionário. E alguns tópicos específicos aqui de aplicação missionária. Então, nós vamos ter o discipulado, né, como a gente já vem falando da importância do discipulado, como a Bíblia forma novos convertidos. Então, a referência à Bíblia, o que de mim ouvistes, confio a homens fiéis e também de homens para instruir a outros. Então, usar o Sermão da Montanha, por exemplo, para discipular novos crentes sobre o caráter de Cristo e como viver em seu reino. Né? Então, a gente tem que formar novos discípulos carregando essa visão de Cristo. Né? E apologética, né? Defender a fé à luz de outras cosmovisões. Então, a referência bíblica para isso é estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos pedir a razão da vossa esperança, fazendo, porém, com mansidão e respeito. Né? Então, a gente não vai ofender a religião de ninguém. Nós vamos trazer as pessoas para conhecerem o nosso Cristo. Né? Por exemplo, nós temos culturas com muitas divindades, que usar passagem, por exemplo, como Isaías 44, para discutir a singularidade e a soberania de Deus. É uma situação que pode ser aplicada. Né? Então, tomar sempre essa observação. Nós temos a justiça social, que é a perspectiva bíblica sobre os problemas do mundo. Então, a referência bíblica, a gente declarou um homem o que é bom e o que o Senhor pede a ti, que te pratiques a justiça, e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, capítulo 8. Então, inspirar as ações missionárias que combate, por exemplo, o tráfico humano, oferece aos refugiados ou promove igualdade baseando em textos como o de Isaías, capítulo 1, versículo 17. Então, essa parte da justiça social, ela é muito importante para quem está no campo missionário e trazer isso, né, dentro do contexto bíblico para a gente fazer uma aplicação missionária, desativar as pessoas para pensar também nessa questão, né, o que elas podem fazer e contribuir dentro desse cenário para contribuir com pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Liderança, né, modelos bíblicos para a liderança da igreja local. Então, sempre, né, trazer requisitos aí para o presbitério e o diaconato ali da igreja, né, formando líderes locais, usando exemplos de Jesus servindo, Paulo discipulando, Timóteo e dos princípios de integridade e serviço encontrados na Bíblia. Então a gente tem que fazer tudo isso com base bíblica, que é o que a gente sempre vem defendendo aqui nas nossas aulas. Né? Nunca fazer isso fora do contexto. E a perseverança é a palavra como sustento do missionário. Né? Então não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Missionários, né, exemplo prático para isso, enfrentando desânimo, podem ser encorajados por histórias de resiliência como a de Jó ou de Paulo em meio a perseguições. Então, esse contexto da palavra, ela é um sustento missionário. Né? Por isso que quando a gente pega uma palavra, traz para o contexto da missão e está pregando ali para pessoas que estão no campo, para missionários, para pessoas que estão ali a serviço, você pode animar elas a prosseguirem e acreditarem nas promessas que estão sobre as suas vidas. E aqui é um estudo de caso, né? Um exemplo prático aí, detalhado aí, para que você possa fazer, né, um estudo aí na tua casa, ok? Então, descreva brevemente um cenário missionário, né? Por exemplo, trabalho com refugiados, povos indígenas, jovens, etc. Então, pega aí um contextozinho e escreve ele. E o desafio, né? Identifica um desafio de interpretação ou aplicação bíblica naquele contexto. Então, uma vez que você escolheu ali, eu vou falar aqui sobre trabalho com refugiados, por exemplo. Então, eu vou identificar quais são os desafios, né, da interpretação que eu tenho bíblica, né, para isso, para esse contexto que eu estou trabalhando, e quais são as aplicações que eu consigo tirar para esse contexto. Porque eu era forasteiro, por exemplo, e me acolheste. Né? Então, tem uma aplicação bíblica para um trabalho, por exemplo, com refugiados que podem estar sem ter uma determinada moradia. E como compartilhar a esperança do evangelho com pessoas que sofrem traumas externos e perderam tudo, e que podem ver Deus como distante ou punitivo. Né? Então, aqui é um exemplo. Né? Então, para aquelas pessoas que são refugiadas que eu mencionei, que eu escolhi aqui para mim, né, eu vou tirar, então, um desafio de interpretação. Né? Quais são os desafios que eu tenho ali? Um exemplo aqui, num exemplo que está citado aqui abaixo. Como eu vou compartilhar o evangelho com as pessoas que sofrem de traumas, né? E perderam tudo. Ou uma aplicação bíblica que dá para aplicar nesse contexto. Então, pensa nisso, né? O desafio que você tem, né? Pode ser desde uma interpretação ou a partir de um versículo bíblico que você pode fazer para essa pessoa que você escolheu.
E a abordagem bíblica, né? Qual que é a passagem, o princípio bíblico utilizado, como foi interpretado, né? Como foi interpretado. Exemplo, a história de ressurreição de Lázaro, interpretar a compaixão de Jesus, sua autoridade sobre a morte e a sua recompensa da vida eterna. Então, falando sobre os refugiados, há uma recompensa, né, para aqueles que o ajudam, né, para aqueles que fazem parte, né, dessa comissão, que é um Osacores que serão chamados no grande dia como benditos de meu Pai. Então, eu tenho uma abordagem bíblica, né, para aquilo ali, para aquele contexto que eu estou trazendo. Né? E aí, uma aplicação contextualizada. Né? Como essa interpretação foi adotada e comunicada? Em vez de um sermão formal, contar uma história de Lázaro de forma envolvente, focando na dor de Maria e Marta, na empatia de Jesus, no poder que traz vida no meio da morte. Convidar a comunidade a compartilhar suas próprias experiências de perda, como Jesus oferece esperança nessa vida e na próxima. Então, nesse contexto, nós estamos lendo aqui, né, de pessoas que perderam tudo, traumas extremos, né? Temos então a passagem de Lázaro e temos aí um contexto da aplicação desse contexto. Né? Então, no meu caso, pescadamente, que eu mencionei aí, de acolher, de ser forasteiro, então como que eu posso lidar e trazer isso para a comunidade? Né? Como que eu posso contar essa história? Talvez de um viajante, né, que estaria passando ali pela cidade, que não tinha por onde dormir, ou até mesmo de um testemunho que eu vivenciei de poder acolher pessoas que estavam sem ter um local a dormir e como foi essa experiência segundo, né, a palavra de Deus, por exemplo, como o do bom samaritano, né? Então trazer e contextualizar e depois dividir com a comunidade, nesse pequeno grupo, o que elas fariam também se encontrassem pessoas nessa situação. Né? E aí sim, gente, nesse estudo de caso, qual foi o resultado do aprendizado? Qual foi o impacto? O que você aprendeu com essa experiência que você construiu aí? Né? Trazendo contexto, analisando o desafio, vendo a abordagem bíblica, né? Vendo como fazer uma aplicação contextualizada para esse ambiente e qual que é o resultado e aprendizado. Né? Então, nesse caso último aqui, ver pessoas encontrando consolo e fé na promessa de Jesus, perceberam que elas se importam com a dor humana e oferecem uma esperança real. Né? Então, nesse contexto de traumas, de perda da vida de Lázaro, do contexto da vida de Lázaro feito de forma envolvente, né? Esse é o resultado do aprendizado que nós esperamos. E o meu contexto, eu vou então também esperar que as pessoas se sintam parte da missão de Jesus, da missão de Deus, e elas possam, então, de certa forma, serem, terem compaixão com essas pessoas que são refugiadas, podendo acolhê-las e dando destino para elas. Ok? Recursos úteis, né, para missionários. Então, nós temos hoje Bíblias de estudo, né? Não são poucas, temos muitas Bíblias de estudos hoje que cooperam muito para essa nossa jornada missionária. Né? Temos muitos comentários bíblicos, né? Inclusive com ferramentas para aprofundamento, comentários bíblicos, série de comentários da cultura cristã. Hoje na internet você encontra muitos contextos, muitos materiais e conteúdos. Né? Pode até inclusive usar a inteligência artificial para poder te ajudar a tirar informações, contextos de missão dentro de palavras que talvez você não vai conseguir interpretá-las da forma correta. Ajuda muito, né? Dicionários e concordâncias, né, para estudo da palavra. Então, a gente tem hoje dicionários cristãos, bíblicos, né, que ajudam você nesse estudo, nesse aprofundamento, né, e a importância do estudo em grupo, né, e da mentoria para aprofundamento e correção mútua. Né. Então, isso, por exemplo, né, estamos fazendo aqui na escola, é um estudo em grupo, né, é uma parceria que a gente está trazendo, né, para vocês, para que nós possamos junto estudar e buscar conhecer mais, entender mais os contextos para que a gente possa se edificar cada vez mais dentro da chamada que Deus nos deu. Né? Então, algumas referências aqui, mas hoje, com a tecnologia em alta, nós temos muito recurso aí na internet. Né? E a nossa chamada para ação, último slide nosso, né? Reafirmarmos a importância de ser um bom mordomo da palavra de Deus, encorajar a prática contínua da interpretação e aplicação, né? Que é a ideia central dessa aula, né? Nós temos aprender essa interpretação, né, e a aplicação daquilo que nós estamos desenvolvendo, com humildade e depender do Espírito Santo. Então, oremos, né, pelos nossos missionários, pela compreensão e impacto da palavra de Deus em todas as culturas e coração. E que a palavra de Cristo habite ricamente, né, em todos nós, ensinando e admoestando uns aos outros em toda a sabedoria, Colossenses 3, parte A do versículo 16.
E aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, gente, esta é a nossa aula de interpretação. Eu espero que vocês tenham aí entendido e compreendido, né, como interpretar e aplicar a Bíblia no contexto missionário. Que o Espírito Santo dê sabedoria sobre essa aula, para que todas as vezes que você pegar um texto bíblico, você consiga tirar toda a essência dele, interpretar ele, né, e ver as aplicações que você pode ter dentro do contexto missionário, tanto para pregar para outros missionários, trazer ensinamentos para outros missionários, para edificar a vida de missionários que estão no campo, como também dentro do contexto onde você vai estar para levar uma mensagem cristocêntrica, para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, te dê entendimento, te dê ferramentas para que você avance dentro do ministério que Deus confiou para a tua vida, no nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, de tirar dúvidas conosco. E nós nos encontramos na nossa próxima aula. Em nome de Jesus, fique com Deus. Até a próxima.